Olá, minha gente! Iremos iniciar agora, mais um tema vital, importante. Nós hoje falaremos sobre o complexo de inferioridade. Esse termo, complexo de inferioridade, foi um termo criado por um psicanalista contemporâneo do Freud, chamado Alfred Adler. Esse Adler foi um psicanalista muito importante, porque ele foi o primeiro a discordar em relação à questão da primazia da libido. Ou seja, para Adler, além da questão da libido sexualis, além da questão da libido como o primeiro mote maior do ser humano, existiria um outro impulso primário, a agressão. Esse impulso à agressão, ele vai chamar de impulso poder. E é a partir dessa teoria do impulso poder que ele vai ganhar renome. Com o tempo, ele chegou até mesmo a se desligar do Freud, da psicanálise, e a criar a sua própria teoria, sua própria linha explicativa, embora baseada nos pressupostos psicanalíticos. É importante dizer que para Adler, então, mais importante do que a sexualidade seria esse impulso ao poder, essa vontade de poder. E é a partir dessa ideia de vontade de poder que ele também descobriu algo muito fecundo, muito interessante, que ele chamou de complexo de inferioridade. Ou seja, para Adler, todo ser humano nasce naturalmente com certos sentimentos de inferioridade. Aliás, o ser humano ele desenvolve esses sentimentos porque ele logo percebe a sua carência, ele percebe os seus limites, ele percebe que parte da sua fisiologia não é totalmente adequada para a vida solitária, a vida no mundo. Por isso, lentamente ele vai desenvolver certos sentimentos de inferioridade. Esses sentimentos de inferioridade, para Adler, não são, na verdade, sentimentos patológicos ou neuróticos. Ao contrário até, os sentimentos básicos de inferioridade seriam sentimentos que são usados para que o homem se supere. O homem criou a tecnologia, a ciência, desenvolveu a criatividade exatamente por causa desses sentimentos básicos de inferioridade. Vejam, que sentir-se inferior, portanto, é parte do desenvolvimento normal. O que Adler vai chamar de patológico não são os sentimentos de inferioridade, mas sim o recrudescimento, o aumento exagerado de um núcleo de inferioridade. Esses sentimentos de inferioridade geram uma espécie de complexo. Aí sim teremos o complexo de inferioridade. O complexo de inferioridade, diferente dos sentimentos normais de inadequação, não tem a ver propriamente com uma inferioridade real. Muitas vezes o complexo de inferioridade ele será criado por fatores que não estão relacionados aos limites reais do sujeito. Podemos dizer que o complexo de inferioridade ele é adquirido, ou seja, se pudéssemos comparar aí, poderíamos dizer que o sentimento de inferioridade é ontológico. Como ontológico? Ele é necessário ao ser. Isso significa que existindo o ser humano, existindo a consciência, existirá o sentimento de inferioridade. Porque a consciência já é o acusativo dos nossos limites. Agora, os sentimentos de inferioridade, se sofrem um processo de recrudescimento, de crescimento exacerbado, podem dar causa a algo acidental.
Então, se o sentimento é ontológico, o complexo de inferioridade seria acidental, ou seja, pode ou não vir a ser criado. Será criado por um processo normalmente ligado à ambientação, ou seja, uma criança ridicularizada, uma criança menosprezada, uma criança intimidada, abusada, ela tende lentamente a desenvolver o que é chamado de complexo de inferioridade. O complexo de inferioridade vai agir internamente como uma espécie de deformação na autoestima do sujeito. Por isso, o sujeito que tem um complexo de inferioridade nunca se sentirá potente, adequado, sempre terá um sentimento de inadequação, um sentimento exagerado, de medo. Adler falou de duas maneiras básicas, neuróticas, do indivíduo tentar resolver a sua inferioridade. Ele falou da identificação com o complexo e da inversão do complexo. A identificação com o complexo é aquele sujeito que aceita a ideia de ser inferior, se adapta totalmente, se identifica totalmente a essa ideia de que realmente é inferior. Essa identificação com o complexo fará com que esse sujeito esteja sempre se relacionando com pessoas fictícias, pessoas que ele acredita serem mais poderosas, pessoas que parecem, ter muito sucesso, pessoas que parecem aos seus olhos pródigas. Então percebam que quando o indivíduo tem a identificação com o complexo, ele sempre verá o outro como melhor. Ele sempre estará buscando um senhor, ele sempre estará atrás de um amo, de alguém que possa subjugá-lo, dominá-lo, controlá-lo. Vejam, que essa é uma estratégia covarde, mas muitas vezes eficaz no sentido da neurose. Um indivíduo neurótico pode viver a vida inteira buscando alguém mais forte fora de si próprio. Agora, é importante destacar que o indivíduo que tem esse complexo de inferioridade, ele não precisa se identificar só com pessoas reais. Ele pode se identificar com ideias, com instituições. É comum o indivíduo que tem o complexo de inferioridade e se identificar, buscar uma religião forte, buscar uma filosofia de vida, forte, poderosa, se perder dentro de um projeto político forte. Todas essas coisas muitas vezes são desdobramentos da identificação que esse indivíduo teve com o seu complexo de inferioridade. Agora, como eu disse há pouco, pode existir uma segunda possibilidade neurótica, é a inversão do complexo. Na inversão do complexo, o indivíduo cria, para mascarar o seu complexo de inferioridade, um complexo de superioridade, uma máscara de superioridade. Aí esse indivíduo, para não sentir o peso da sua inadequação, vai fingir que é potente, vai fingir que é corajoso, vai fingir que é um super-homem. Vejam, que a estratégia aí é a oposta da identificação com o complexo de inferioridade. O indivíduo inverte, o indivíduo vai querer mostrar ao outro aquilo que intimamente não é. É importante ter em mente que é lógico que o complexo de superioridade é um simulacro, é uma máscara, porque no sentido real, no sentido mais verdadeiro, o que o indivíduo intimamente um indivíduo fraco, um indivíduo complexado, um indivíduo inferiorizado. Mas o que ele mostra, na superfície, na máscara, é o oposto disso. Esse indivíduo com um complexo de superioridade, na verdade, ele não se sente intimamente superior. É por isso que eu costumo sempre explicar aos meus alunos que o complexo de superioridade, de fato, não existe.
O que existe é o complexo de inferioridade que dá causa a uma máscara de superioridade. Mas no sentido, diríamos, né, causal, no sentido estrutural, o que existe tanto na identificação como na inversão é o complexo de inferioridade. E a partir desse complexo de inferioridade, o indivíduo pode se autodestruir, viver uma vida extremamente inautêntica. Agora, por que é criado, né, esses complexos? Como eu disse no começo dessa palestra, na verdade aí existem fatores ambientais, fatores que nem poderei abordar num vídeo curto como este, mas voltarei a falar sobre isso. Mas só para entendermos, fecharmos, né, esse sujeito que foi estigmatizado, esse sujeito que viveu num ambiente inadequado, vai lentamente construir um sentimento interno de inferioridade cada vez mais forte. E é esse sentimento interno de inferioridade generalizado que vai lentamente dar causa ao complexo de inferioridade. Como escapar de um complexo de inferioridade? A primeira coisa é a autoanálise, é se conhecer mais profundamente. Talvez você não possa, né, buscar esse autoconhecimento a partir da sua própria força. Por isso, de repente, você precisa da ajuda de um psicanalista. Busque a ajuda de um psicanalista, faça uma terapia. Isso poderá te ajudar bastante a tentar sair desse poço de inferioridade, que chamei aqui de complexo de inferioridade. Muito bem, estamos terminando. Eu agradeço, né, a sua companhia. Espero que você continue a participar, né, desses nossos bate-papos. Peço que você compartilhe os vídeos, curta os vídeos, inscreva-se no meu canal. Isso vai me ajudar a continuar esse projeto filosófico. Muito obrigado e até a próxima vez.